Pessoal, vamos encerrar a parte do Brasil colonial, Brasil colônia, porque em seguida a gente tem que entrar num período muito interessante, que é quando a corte portuguesa, o rei e a rainha de Portugal fogem das tropas de Napoleão e vêm para o Brasil, vêm, se instalam no Rio de Janeiro e começa pela primeira vez o Brasil a ter um desenvolvimento próprio, né? O Dom João VI criou o Jardim Botânico, criou o Banco do Brasil, criou os Correios, uma parte muito interessante. Mas antes nós temos que fechar a segunda metade da parte do Brasil colonial, que trata-se basicamente do seguinte: o que acontece? Nós tivemos o fim da Inconfidência Mineira. Tiradentes foi executado, esquartejado. Só que lá na Europa, desde 1789, então nós estamos mais ou menos aqui nesse período, em paralelo, Napoleão Bonaparte chega ao poder. Um gênio da estratégia, um gênio militar. E ele é da França, o Napoleão, começa a conquistar vários países europeus, começa a invadir, conquistar, ganhar várias batalhas. Ele chega a invadir a Rússia, inclusive, ele está com a Europa toda com ele, só não invadiu a Inglaterra porque ele não tinha marinha. A marinha francesa foi destruída pela marinha inglesa e ele não pôde invadir a Inglaterra. Então ele não tinha como transportar seus soldados para a Inglaterra para poder tomar a Inglaterra. Mas chegou um momento que para o Dom João VI, o rei de Portugal, e que era como rei de Portugal, e o Brasil era uma colônia, era a colônia dele, da família real e de Portugal, o Dom João VI foi um dos reis mais famosos aí da história de Portugal, pelo menos para o Brasil é o mais famoso, porque depois veio aqui para o Brasil fugindo, como eu disse, do Napoleão fugindo. Ele teve que escolher, porque Napoleão começou a pressionar. Napoleão já tinha invadido a Espanha inteira, só que Portugal ainda não. E ele tinha que escolher, porque Napoleão estava pressionando. Ou você fica do meu lado, dos franceses, ou você vai ficar do lado da Inglaterra, minha arqui-inimiga. Lembrando que nós tivemos uma Revolução Francesa, antes do Napoleão chegar ao poder, uma Revolução Francesa que cortou a cabeça do rei Luís XVI da França e da rainha Maria Antonieta. E isso ameaçava também todos os outros reis da Europa que ficavam com medo da Revolução Francesa se espalhar conforme os exércitos de Napoleão se espalhavam, espalhar as ideias da Revolução Francesa e cortar as cabeças também desses reis. E Dom João VI era um que também era rei hereditário. Então, era uma coisa que jogava contra. E toda a corte portuguesa ao redor dele queria fugir para o Brasil, não queria ficar com os franceses. Primeiro porque era Napoleão que ia mandar. Podia até destituir o Dom João VI e botar um outro cara no trono, como ele fez na Espanha. Tirou o cara da Espanha, botou o irmão dele no trono da Espanha. Então podia fazer isso em Portugal. Podia tomar conta de Portugal diretamente e passar a ter a colônia do Brasil, né? A França poderia passar a ter. Napoleão poderia passar a governar, ter o comando sobre a colônia do Brasil, aqui no Brasil colônia, né? E a Inglaterra, pelo contrário, sempre ajudava financeiramente, tinha um tratado de mútuo acordo econômico e militar naval muito antigo, de séculos, desde a Idade Média, do fim da Idade Média. E aí o Dom João VI, na última hora, porque o Napoleão perdeu a paciência, mandou umas tropas comandadas pelo general Junot, chamado general Junot, chegaram correndo, atravessaram a Espanha correndo,
mal paravam para descansar, para poder prender o Dom João VI, então, e tomar conta de Portugal rápido. Toda a corte portuguesa entrou nos navios e fugiu na esquadra portuguesa para o Brasil, escoltada por navios ingleses. Daí a aliança Portugal-Espanha, Inglaterra. O Dom João VI escolheu a Inglaterra e não a França. Tanto é que quando o Marechal Junot chegou com suas tropas esfarrapadas, famintas, cansadas, que vieram a 1000 por hora, ao longe podiam ver a esquadra indo embora. E aí, por questão de horas, não pegaram e não prenderam a família real e o rei. Chegando aqui no Brasil, primeiro eles chegaram na Bahia, depois aqui no Rio de Janeiro, onde se instalaram. E aí foi o período de grande desenvolvimento. Começou, muitos dizem que o Brasil começou em 1808, quando o Dom João VI e a família real chegou. Foi ali que começou. Por quê? Porque ele criou o Correio, ele criou o Banco do Brasil, ele criou o Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Foi o Dom João VI que começou a desenvolver o Brasil, porque antes era uma colônia qualquer, a sede era em Portugal, tudo de bom era lá em Portugal. Agora não, eles, a coroa toda a corte estava aqui, e eles precisavam de ruas com iluminação, ruas pavimentadas, locais para colocar os cavalos, os animais, tudo isso ali no Rio de Janeiro, onde hoje é o centro do Rio de Janeiro, naquela região onde hoje é a Praça 15, ali perto, ali onde é o Paço, foram construindo as coisas e tal, e foi se desenvolvendo o Brasil. Então, esse é o final do período, o final do período colonial, praticamente é esse, acabou. E aí o Brasil passou a ser um reinado, um reino, não mais uma colônia de uma metrópole que agora estava dominada pelos franceses. Agora era aqui e aqui se começava. Só que começou a ter um problema lá em Portugal, com o passar do tempo, a Revolução do Porto. A Revolução do Porto queria a volta do Dom João VI para Portugal, porque tinham os liberais com ideias da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, que na realidade isso não funciona no socialismo, só dá mortes, só dá regime centralizador, opressor. Quem pode dizer quem é mais igual que o outro, quem pode dizer o que é melhor para você. Esse é o fundo do fundamento do pensamento iluminista, anticatólico e antimonárquico, maçônico, é da maçonaria isso daí, que prosperou muito nessa época, na Revolução Francesa, nesse período. Tinha a maçonaria da Inglaterra, a maçonaria da França, Portugal, Estados Unidos, e Estados Unidos e a capital Washington foi toda construída com linhas e arquitetura maçônica. Estava prosperando muito a maçonaria nessa época. E o Dom João VI ficou protelando, porque ele queria ficar no Brasil. Palácios foram construídos aqui para ele. E ele queria ficar aqui no Brasil, estava gostando, já tinha se acostumado com o clima, mas ele viu que se ele ficasse aqui, Portugal ia ser tomada pelos liberais e a chance daqui, a colônia, ser depois atacada, e ele e o filho dele, Dom Pedro I, o famoso Dom Pedro I, filho de Dom João VI, ia perder Portugal. Então o que ele faz? Ele deixa o Dom Pedro I no trono e vai para Portugal para abafar
fortalecer os conservadores, os monarquistas, continuar lá no trono, no centro do poder, não perder Portugal para os liberais e, ao mesmo tempo, deu essa jogada de mestre, deixando o Brasil para Dom Pedro I fazer a independência do Brasil, que ele sabia que ia acontecer. Eu tinha até dito para o filho, se vão fazer a independência, que não seja os outros, que seja você que faça, para você continuar no poder, e lá em Portugal a gente vai continuar lá. Então, esse é a segunda metade do período colonial, porque a partir de agora começa o período império. O período império, onde tem Dom Pedro I, a regência, Dom Pedro II, etc. E depois vai ter a proclamação da República, com os militares depondo ao Império, depondo Dom Pedro II e instalando a República aqui no Brasil em 1889, que dura até hoje. Nós temos uma República de 1989, declarada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que dura até os dias de hoje. Tá certo, pessoal? Ative o sininho, clique para ser um membro do canal, para você receber as nossas notificações, os novos vídeos. Espero que eu tenha agregado valor, que eu tenha dado conteúdo para você que vai fazer o Enem, para você que gosta da história do Brasil, que precisa. Um abraço, fica com Deus.